Nessa época do ano, as doenças respiratórias, elas acabam se intensificando e é preciso, claro, que a população se proteja, principalmente as crianças. Por isso a gente conversa agora com a médica pediatra Socorro Martins, que está com a gente aqui para explicar tudo, né, doutora? Nessa época as crianças são mais suscetíveis, né? Pois é, a vulnerabilidade é bem maior pela imaturidade imunológica das crianças. E realmente a incidência, né, nesse período de chuvas, em que as temperaturas caem em que precisamos ficar mais dentro dos ambientes, a ocorrência de doenças respiratórias aumentam. Seja uma simples rinite, sinusite, os resfriados, as gripes, as pneumonias, as hospitalizações e todo um impacto, uma sobrecarga nos serviços de saúde infantis, sejam públicos ou privados. Faz para o pai ele entender se aquela tosse ela é mais grave, qual o momento exato de procurar um médico. Inclusive, a gente aproveita a oportunidade para orientar as famílias, não levem suas crianças com um simples resfriado, uma coriza, uma obstrução nasal para as emergências, porque vai superlotar e vai se contaminar com outros vírus e bactérias que estarão lá. Então, aqueles sintomas leves, brandos, que a gente sabe que na grande maioria das vezes estão em todas as viroses, né, na fase inicial, a coriza, aquela febre baixinha, a obstrução nasal, uma tosse esporádica, às vezes a criança fica um pouco lá mais quietinha, tem uma febre, que a febre normalmente não é muito alta, mas quando baixa a criança pula, grita, brinca, come. Essa criança está bem, essa criança não precisa ir para as emergências. A gente precisa ficar atento aos sinais de alarme, né, de gravidade, que seria uma febre alta persistente, uma tosse que a criança não consegue se alimentar, respirar, aquela tosse sufocante. A criança está prostrada, a criança, você observa que ela está com dificuldade em respirar, ela está cansadinha. Então, essa criança, sim, precisa de uma avaliação pelo pediatra. Além desses ambientes, que outro tipo de ambiente se deve evitar? Por exemplo, se fala muito na garoa da noite, né? Aquele chuvisquinho. Isso é prejudicial também? Olha, o frio em si, ele não é, na maioria das vezes, o causador das doenças, né, respiratórias, das infecções. Quem causa infecções são os vírus e as bactérias. Mas sabemos que as baixas temperaturas, elas inativam o nosso sistema mucociliar, que são uns cilhozinhos que a gente tem desde a fossa anterior até o final da via aérea superior, que ela filtra os vírus e a bactéria, então favorece a penetração desses agentes. Mas assim, que é importante que entenda que o que causa a doença é a infecção. O frio às vezes contribui indiretamente. Por isso que pedimos que não levem suas crianças pequenas para aglomerações. A gente está no ápice aí das festividades juninas e no pico da sazonalidade desses vírus. Então não dá certo levar seus bebês para ambientes, né, que tenha muita gente, porque às vezes os pais dizem: não, doutora, mas eu agasalhei meu bebê. Tudo bem, ótimo, você protegeu do frio, mas é o ar que penetra nas narinas, frio e muitas vezes cheio de vírus e bactérias. Esse você não tem como proteger sua criança. Agora, falando sobre vacinação, de que formas é possível prevenir? Olha, a Fiocruz, né, no seu boletim mais recente epidemiológico, ela evidenciou que o vírus que está circulando com alta transmissão e prevalência em nosso país é o influenza. E estamos com a baixa cobertura, apenas 35% nesse público infantil, idoso. E também a gente não pode esquecer, em segundo lugar, o VSR, que é o maior vilão da pediatria, que é o vírus sincial respiratório. Essas vacinas, elas são disponíveis, então? Para o influenza, sim. Nós temos as vacinas aí nos serviços de vacinação públicos ou privados a partir de 6 meses, sem limite de idade máxima. Para o VSR, infelizmente, esse ano não chegou ainda na rede pública a vacina da gestante e o anticorpo monoclonal, que é o Nirsevimab para os bebês.
doutora, muito obrigado pelas suas orientações, pelas informações importantes para todos. Tiago Marques, para a Rede ITA.